Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dando sequência aos nossos encontros de linguística textual, ou português 1, como quiserem chamar. Vamos falar hoje sobre mecanismos de construção de sentido. A gente vai trabalhar com a contextualização, a seleção e a adequação vocabular. Lembrando que esse material está baseado nas disciplinas da professora Rosane Monerá e Ilana Rebelo, ok? A gente precisa, então, entender que o estudo do vocabulário se insere não apenas num contexto textual, né, mas na situação comunicativa, tá? É importante a gente pensar na situação comunicativa e nas condições de produção do texto. A gente não pode ignorar que palavras valem, que as palavras têm o seu valor pelo contexto onde estão inseridas, e também a gente não pode considerar essas palavras isoladas, tá? De uma maneira fora do texto, ok? Então, num discurso formal, frases feitas, gírias, o uso abusivo de alguns verbos para preencher aqui, ali ou aqui algumas colunas, isso pode causar alguns problemas e por isso não é aconselhável, tá? Mas dependendo da situação, dependendo do contexto, esse é totalmente possível, beleza? Bom, vamos então trabalhar com a adequação vocabular. Dentre as dificuldades encontradas por estudantes na redação de um texto, sobressai a questão da seleção e adequação vocabular. Tá? Seja como falantes ou como ouvintes, não podemos prescindir de um conhecimento do vocabulário de nossa língua. O que quer dizer isso? É necessário a gente ter um conhecimento de vocabulário, tá? No início da nossa vida, essa necessidade ela é reconhecida e enfatizada, e aí a família, que no caso é onde a gente recebe ali a nossa língua né, a nossa língua ambiente, que começa a se preocupar e a estimular o nosso repertório vocabular. E depois a gente passa a ter algumas censuras ali de algumas palavras, algumas citações, dependendo do contexto em que a gente está inserido, né? Então, essa missão, após a vida familiar, digamos assim, da criança, passa a ser assumida de uma maneira quase que 100% pela escola, tá? Principalmente ali nos anos de escolarização da criança, nos primeiros anos de escolarização. Só que nem sempre esse papel ali, essa missão, ela tem um resultado satisfatório, que a gente começa a observar, então, que a ampliação do vocabulário acaba sendo por um método objetivo, né, de múltipla escolha, de preenchimento de lacunas, né, e acaba ali não sendo considerado questões com vocabulários diferentes, com variações linguísticas. A gente acaba não tendo, a gente acaba percebendo muito o uso só da norma culta, a gente não vê ali as variações, a gente não vê ali a linguagem corriqueira, a gente também não observa a questão de sentido, de afetividade, tá? Então, isso acaba tornando um pouco dificultoso o trabalho da criança. Por isso que existem alguns estudos que mostram que a criança deveria entrar na escola a partir dos 6 anos de idade, onde ela já adquiriu um conhecimento de mundo maior, mas isso aí é tema para outra matéria, outra aula, né? Então, a gente percebe que nem sempre se faz também uma ressalva à adequação de uso de sinônimos em determinadas situações, né? Por exemplo, a palavra limpeza e asseio, né, que pertencem ali ao mesmo campo semântico, mas não são equivalentes. Tá? E o que seria esse campo semântico? Né? Seriam palavras diferentes que se relacionam entre si por meio de uma ideia, de um significado, ou por meio de analogias estabelecidas entre elas. Tá? Então, assim, o erro ou o acerto vocabular passou a ser algo fixo. Né? Então, a gente tem a gíria, que é considerada como erro, por exemplo, eu utilizo muito beleza, galera, e aí, tudo certo? Então, para os estudantes de língua portuguesa como língua materna, isso seria um problema, mas já para estudantes de língua portuguesa como língua
adicional ou língua estrangeira, eles percebem isso com com um olhar menos crítico. Na verdade, não crítico, né? Eles acham isso interessante, a forma como é falada na realidade a língua, né? Não aquela forma engessada. O vocabulário não constitui elemento estanque, tá? Ele está inserido em um contexto mais amplo, que é o contexto textual, né? Que, por outro lado, situa-se em contexto ainda mais abrangente, que é a situação do discurso. O que isso quer dizer? Que eu tenho meu vocabulário que vai ser utilizado em um texto, seja ele oral, seja ele escrito, seja ele, enfim, uma charge, e é esse contexto, né, esse contexto textual, ele vai estar inserido em um outro contexto, em uma outra condição. Eu não posso utilizar, por exemplo, palavras corriqueiras dentro de um texto acadêmico. Eu não posso utilizar também uma palavra ultra difícil, uma palavra ultra rebuscada, numa conversa de bar. Então, são situações que acabam trazendo problemas aqui, né? Nenhuma língua é usada de modo uniforme pelos seus falantes. A gente percebe também que o uso varia de época para época, de região para região, de classe social para classe social, tá? E o falante mesmo, o próprio falante, ele não vai empregar de maneira uniforme uma palavra. Ele vai utilizar, dependendo da situação, uma situação mais formal, ele vai utilizar um tipo de palavra, uma situação menos formal, ele vai utilizar outro tipo de palavra, tá? Então, vai caber aqui a adequação, tá? A qualidade do bom usuário da língua é saber se colocar, saber empregar de maneira adequada numa situação comunicativa, qual palavra, qual contexto, qual expressão vocabular, em qual contexto ele vai inserir essa expressão vocabular, ok? Então, vamos entender aqui a seleção vocabular, o estudo do vocabulário. Muitas pessoas acham que falar difícil e empregar termos que desconhecem são estratégias que podem valorizar o seu texto. Pura enganação, tá? Isso é muito errado, a gente vê muito isso em redação, inclusive, é um fato já comprovado que isso não dá certo. Tá? E aí acaba que essas pessoas cometem erros, né? Desvios lexicais, tá? Porque usam palavras que acham que estão certas ou palavras que acham que têm um significado quando não tem. E aí esses desvios lexicais, eles acontecem por diversos motivos. O primeiro seria que existem semas comuns entre o item ocorrente e o item esperado. Antes de eu trazer o exemplo, vamos entender o que seria um sema, né? Você pode estar se perguntando, né? Que diabos são semas? E aí, o sema, a gente precisa voltar no conceito de semema, tá? Que, segundo o linguista francês, o semema é a substância do significado, e o sema corresponde a cada traço semântico que constitui o semema. Não entendi. Vamos lá. Se a gente pegar e comparar as palavras sofá, poltrona, cadeira e banco, a gente percebe que tem um semema comum. Qual é o semema comum? Lugar para sentar. Todos esses objetos, sofá, poltrona, cadeira e banco, têm o mesmo semema, que é um lugar para sentar. Então, como é que a gente diferencia? Pelos semas, tá? Os traços distintivos, os semas. Então, qual é o sema ali do sofá? Ele tem assento, ele tem braços, ele tem pé, ele tem um encosto e ele serve para mais de uma pessoa. E o sema da poltrona? Ele também tem um assento, ele também tem braço, ele também tem pé, porém, ele serve apenas para uma pessoa. Tá? E a cadeira tem assento, pé, encosto e serve para uma pessoa. E o banco tem assento, pé e pode servir para apenas uma pessoa ou para várias. Então, esses são ali os sememas, as distinções entre um e outros, tá? Os traços distintivos. Então, vejamos aqui, no exemplo aqui, que há semas comuns entre o item ocorrente e o item esperado. Temos um irrisório conhecimento da violência. Irrisório seria um item ocorrente, tá? Que tem em comum com o termo esperado. Insuficiente, tá? O sema seria aqui mais
pouco. Vamos lá, temos um irrisório, ou seja, insuficiente, o certo seria utilizar, né? Temos um conhecimento insuficiente da violência, tá? Aqui ocorre esse erro de sema, que o problema está no sema, tá? Cadê? Vamos lá. Item 2. Ações comuns entre o item ocorrente e o item esperado. Por exemplo, o autor tinha uma ideia visual dos fatos, assimilando-se ao cinema. E aqui, na verdade, esse assimilando-se, ele queria dizer assemelhando-se. Assemelhando-se. Então, é um problema. Aqui ele utiliza uma palavra por achar que se escreve assim, por causa do som. O segundo exemplo, aqui tem, ó, sem a linguagem, o homem viveria leigo de tudo que passa no mundo. E, na verdade, seria alheio a tudo que se passa no mundo. Tá? Então, há um problema aqui também. Então, essas ocorrências são muito comuns nas frequentes confusões do emprego de parônimos e homônimos, tá? Em que normalmente o sentido de uma forma nada tem a ver com outra. Então, o parônimo são palavras, né? Uma palavra, o parônimo é uma palavra quase igual a outra na forma e no som. A gente percebe que é assimilando-se, assemelhando-se, né? Então, a gente teria aqui descrição e descrição. Olha, eu vou descrever o resultado da minha análise. Seja discreto com suas atitudes. Diferença. Emigrante e imigrante, um tem a ver com sair do seu local, o outro tem a ver com chegar em outro local. Tá? Cumprimento e cumprimento. Isso aqui também tem muito erro. Tráfico e tráfego. Apesar que, dependendo do contexto, você consegue utilizar a palavra tráfico com o mesmo sentido de tráfego, mas eu não vou entrar nesse critério aqui, tá? Então, por exemplo, não adianta pintar aqui, não adianta pintar. Aqui tem muita humildade. Na verdade, queria dizer umidade. O computador entrou em pânico. Queria dizer pane. Mandou assustar um cheque. Mandou sustar um cheque. O motor do carro estava rastreando, estava rateando. Mostrou-me um quarto de sala conjugal, conjugado. E existem outros exemplos, tá? Esses são os parônimos. E o homônimo? O homônimo é um vocábulo que tem a mesma pronúncia ou grafia de outro, mas o significado é diferente. Então, eu teria aqui lima como fruta e lima como a serra. Teria o canto como substantivo. Está no canto da parede, está no canto da sala. E o canto, de cantar, eu canto, tá? Eu canto. Então, por exemplo, fui à feira comprar manga. Não gostei da blusa por causa da manga. Aqui a manga fruta, né? E aqui a manga é parte de um objeto, parte da camisa, tá? Os primeiros sinônimos aqui. Com relação às palavras sinônimas, convém lembrar que não existem sinônimos perfeitos, tá? E que o uso consagra uma forma em determinada situação e rejeita a outra. Então, vejamos. O professor usou o quadro negro. Gosto de feijão preto. Comprei dólares no câmbio negro. A camisa do Flamengo é rubro-negra. Gosto do preto no branco. Tenho muitos amigos negros. E aqui, vamos ver aqui, nenhum falante nativo hesitaria no emprego do preto ou negro nas frases acima. Tá? Então, a gente sabe que seria uma forma de sinônimos, mas dependendo do contexto, você vai escolher uma ou outra por uma adequação, inclusive social. Tá? Então, por exemplo, no caso 1, quadro negro, esse negro está aqui cristalizado, até porque o quadro seria verde, né? Mas a gente usa quadro negro, tá? Em 2 e 4, não gosto de feijão preto, a camisa do Flamengo é rubro-negra. Não há problemas, tá? É a cor no sentido literal mesmo, tá? É a cor no sentido literal. 3 e 5, observa-se uma conotação metafórica. 3, câmbio negro, tá? Gosto do preto no branco. Aqui está dizendo aqui de uma forma
tipo mercado negro, algo que não é, oficial, digamos assim. E o preto no branco quer dizer gosto de tudo às claras, tá? Gosto de tudo correto, as cartas sobre a mesa, as cartas na mesa, tá? E aqui no 6, gente, há uma discussão muito grande. Eu espero que vocês entendam a forma como eu vou trazer aqui. Eu discordei um pouco do que estava no material das professoras, acho que eu dei uma certa atualizada, porque eu posso utilizar, tenho muitos amigos negros, e eu posso utilizar, tenho muitos amigos pretos. Por quê? De acordo com a legislação, a pessoa se autodeclara preta ou parda. Não está escrito negro lá. Existem pessoas que podem se ofender com a palavra negro, existem pessoas que podem se ofender com a palavra preto, e aí a gente tem que saber como se colocar aqui. Então, quem defende o uso do preto, né? Existem muitas pessoas pretas, está ali baseado, pelo menos, na legislação, e existem pessoas que dizem que deve ser utilizado o preto porque o negro traria ali uma ideia de coisa negativa, né? Como câmbio negro, peste negra, ovelha negra, e aí deveria ser evitado. E existem pessoas que não gostam que seja utilizado o termo preto. Então, a gente fica meio assim, mas eu vou pela regra da legislação, que seria preto. Então, eu falaria, tem muitos amigos pretos, tá? Eu espero que vocês entendam, que não cause nenhuma polêmica isso aqui, ok? Bom, e dando sequência, a escolha do vocábulo, ele pode estar muitas vezes, pode revelar, na verdade, uma atitude do falante. Então, lembra na aula passada que eu falei que dentro ali da parte do sentido, da parte conotativa, eu teria um outro ponto que seria positivo ou neutro ou negativo? Então, por exemplo, ao falar, os funcionários distribuíram folhetos da porta da fábrica. Eu tenho uma ideia neutra, folhetos. E aqui eu tenho panfletos, aí eu já estou desmerecendo ali os folhetos, tá? Então, eu teria um caráter negativo. Os militares estavam no poder, estaria lhe trazendo neutro. Quando eu falo os milicos estão no poder, uma noção negativa ali, um pouco mais irônica, né? A loja ficava perto da esquina, neutro. Quando eu troco pela birosca, ficava perto da esquina, eu já tenho uma conotação negativa, tá? E alguns desvios são comumente observados, né? Principalmente pelos fenômenos de troca, de falta ou de excesso. Inclusive quando a gente está trabalhando com interpretação de textos. A gente muitas vezes troca o sentido ou coloca um sentido menor do que o texto traz ou excede. Olha, eu sofro disso aqui, ó, de excesso. Vamos lá. Vamos falar sobre a troca, né? A troca. A situação se diverge aos poucos, se modifica. Então, aqui, a linguagem é fundamental para estarmos em perfeita ciência dos fatos. A linguagem é fundamental para termos perfeita consciência dos fatos. Que a linguagem é fundamental para estarmos em perfeita ciência dos fatos. Não, para termos perfeita ciência dos fatos. Então, eu teria que tirar isso aqui. Tá? Para termos perfeita consciência dos fatos, ou para termos ciência ou conhecimento dos fatos. Teria que trocar. A situação se diverge aos poucos, não é se diverge, se modifica. Tá? Ele divergiu do tópico, ele foi contra, ele trouxe um outro ponto de vista. Ele modificou, isso, a situação vai modificar, então isso vai cambiar, né? Vai mudar ali, vai ser alterado. Então isso aqui seria um problema com troca. Problema de falta. Vamos ver. A sobrevivência tem piorado ultimamente. Percebemos que falta alguma informação. As condições de sobrevivência. A sobrevivência, qual é a condição da minha sobrevivência? O que ele está querendo dizer com sobrevivência? Tem piorado? Mas o quê? Então, seria as condições. Tá? Aos casos de falta de elementos, podem corresponder também fenômenos de construção incompleta, como, por exemplo, o verbo sem complemento. Né? Então, por exemplo, as pessoas com esses encontros começam a se alimentar naturalmente e passam a frequentar e a levar adeptos. Frequentar onde? Frequentar o quê?
Levar esses adeptos para onde? Então, falta aqui um complemento, tá? Falta aqui um complemento, beleza? E aí nós temos o problema de excesso, né? O cenário é a grande cidade urbana. Se é cidade, a gente já sabe que é urbano, a gente sofreria com esse pleonasmo, né? Ah, eu vou subir para cima e etc. Olha, né, uma redundância, um excesso. Quando eu disse que eu sofro de excesso, eu não sofro desses excessos aqui, não, tá? Eu sofro do excesso de interpretação. Às vezes eu entendo além do que o texto quer dizer, tá? Não aqui, disso, não da parte de escrita. A esse excesso, graças a Deus, eu não cometo. Então, é necessário prestar atenção à escolha da palavra adequada, da palavra mais precisa no texto, partindo do pressuposto de que, a princípio, não há palavra melhor do que a outra. Todas são igualmente válidas, tá? E estão na língua ao nosso dispor. Então, por exemplo, existem também situações em que se utiliza o jargão, tá? Quando você trabalha em alguns lugares, com algumas profissões, você vai utilizar esse jargão profissional, que seria uma linguagem mais técnica, e às vezes não é técnica, mas é a linguagem utilizada no seu ambiente de trabalho, tá bom? E existem as escolhas adequadas, né? Os termos mais específicos. Então, por exemplo, na frase, no microscópio, pôde observar as asas do inseto. Ao invés de eu colocar aqui, pôde ver, pôde mirar, pôde olhar. Não, observar. Porque quando você faz uma análise em microscópio, quando você faz uma análise em algum espectrofotômetro, ou algum tipo de equipamento analítico, você está observando ou analisando, tá? Então, você precisa saber adequar as palavras, tá? Um outro caso que merece comentário é aquele em que se usa o que chamamos de palavra coringa, né? Que a gente usa palavras coringas, né? Como coisa, negócio, que são as palavras que vão tapar buraco, às vezes, quando falta uma palavra. Como é que é o nome daquele negócio mesmo? Como é que é o nome daquela coisa, gente? Então, a gente utiliza ali para tapar esses buracos, tá? A frequência dessas palavras em textos parece justificada por falta de opção vocabular. Então, num texto, numa redação, eu não posso falar, e aí ele fez aquela coisa. Não, tá? Ele fez o quê? Eu tenho que descrever ali o que ele fez, tá? Ah, e ele saiu para resolver um negócio. Depende do texto. Se ele foi ali fechar um negócio, fazer uma transação comercial, fechar um acordo, ok. Agora, ele foi para resolver um negócio. Como a gente fala, não, vou na rua resolver um negócio. Aí não, num texto formal não, tá? Então, por exemplo, eu posso falar, tinha um rapaz esperando na porta. Tinha. Ao invés de dizer, olha, havia um rapaz, ou fulano estava na porta, o rapaz esperava na porta, tá? A moça tinha horríveis dores de cabeça, olha, como eu repito aqui, tinha, tá? A moça sofria com horríveis dores de cabeça, tá? A empregada fez o almoço, depois fez as camas. A empregada preparou o almoço, ou cozinhou o almoço, e depois arrumou as camas, né? Pôs seu dinheiro no banco, depositou o seu dinheiro no banco. A moça resolveu pôr a blusa nova, a moça resolveu provar ou vestir a blusa nova, tá? Tivemos momentos de desespero, passamos por situações de desespero, passamos por momentos de desespero. Espero que tenha notícia, espero que receba. Percebe? A gente consegue mudar esses termos que são mais coringas para termos mais específicos. O que não quer dizer que essas frases estejam erradas, tá? Que essas frases com termos gerais estão erradas. Não, elas estão bem formadas. O que a gente quer mostrar é que a gente pode trazer uma opção vocabular melhor, um texto mais específico, tá? E podem ocorrer casos em que serão os termos gerais os mais adequados, tá? E aí vai depender também da situação linguística e do contexto, ok? Por outro lado, a gente precisa ter consciência de que a gente só pode romper eficientemente as normas determinadas pela situação ou pelo contexto linguístico quando tivermos uma intenção específica, tá? Então, a situação e a intencionalidade podem legitimar o uso dessas palavras no sentido mais geral. Então, por exemplo, quando eu quero trazer uma noção poética e etc e tal, a gente pode utilizar. Eu posso dizer assim, ele era uma coisa. Eu tinha problemas com ele. Aí eu estou utilizando essa palavra, ok, tá tudo bem. Tá? Agora, em textos mais específicos, a gente pode utilizar uma expressão vocabular melhor,
tá? Então, por exemplo, a palavra coisa, ela assume valores que cabem em quase todas as situações cotidianas. Existem pessoas que falam, estava coisando aquela coisa. Tá? Você já coisou o que eu te pedi para coisar? Então, e sim, né? A gente percebe isso em músicas, textos, etc. Então, por exemplo, na música de Vinícius de Moraes, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quem é essa coisa? É a menina, né? É a menina que vem que passa, é a garota de Ipanema, né? A coisa mais linda. Olha que menina mais linda, olha que mulher mais linda, olha a garota mais linda. Tá? Olha como a gente consegue especificar. Aí quando vem aqui também a música de Chico Buarque, né? Estava à toa na vida, meu irmão me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor, cantando palavras de amor, cantando citações de amor, tá? É importante saber, gente, e adequar o texto à situação de comunicação. Existem partes de um texto que eu não posso dizer em uma reunião de amigos comum, qualquer ali, não vou falar palavras difíceis como destarte, outro sim, ou temperar, eu não vou utilizar palavras assim, né? O que, por exemplo, algumas pessoas que estudam para concurso público falam do juridiquês, que é difícil de entender quando a gente pega legislações, por exemplo, não são feitas para um leigo ler, não são feitas para uma pessoa que não tem conhecimento, são feitas uma parte técnica. Né? Então, a gente precisa saber adequar o nosso texto, tá? A gente precisa entender o local e a hora de saber escrever, o local e a hora de como utilizar um vocábulo, tá? Falar e escrever bem não significa falar difícil, tá? Significa saber adequar a sua expressão vocabular a um contexto. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!